Amém, irmãos? Vamos orar primeiro, pedir a Deus para trazer no nosso coração aquilo que Ele deseja e que Ele faça a vontade dEle nessa noite, na minha vida e na vida de vocês. Amém? Deus, neste momento, eu coloco a minha vida no Teu altar. Peço ao Senhor que venha com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com a Tua graça, Pai, e derrama sobre a minha vida tudo aquilo que eu desejo do Senhor. Eu estou aqui, Pai, como um vaso, um instrumento nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que derrame, Pai, nesta vida, Pai, que eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é tudo nessa casa, Pai. Cada vida que está aqui, Pai, te louvou, te agradeceu e continua te louvando, porque o Senhor é o Deus sobre as nossas vidas. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, não para ouvir nada de Mônica, nem para ouvir nada do pastor, e nem para ouvir nada dos levitas, mas do Senhor, porque o Senhor é o reina sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre tudo que somos e tudo que temos, ó Deus. Abençoa-nos nessa noite, Pai, falando o desejo do Teu coração, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje à noite nós vamos falar sobre o mandamento 5. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Irmãos, assim, eu não vou falar que é uma surpresa, porque eu esperava outro mandamento, mas Deus sabe o que faz. E quando eu recebi, Deus falou comigo assim: quem eu poderia dar melhor que vive o que eu preciso? Porque a minha vida é meu pai e minha mãe. A minha vida é cuidar deles, minha vida é passar tempo com eles. Eu largo tudo para estar com eles. Hoje mesmo eu já acordei 8h30 da manhã, subi lá para o Guarani, já fiz a compra deles, fui na casa deles, guardei, arrumei tudo direitinho. Aí quando foi 1h da tarde, voltei para casa. Aí eu fui ajudar a arrumar minhas coisas. Aí, nesse tempo que eu estive ali no BH, a gente acha as pessoas para perguntar a gente assim, por que o que eu estava fazendo, por que eu acompanhava eles. Aí eu falei, olha a idade deles. Meu pai está com 84 anos, minha mãe com 78. Mas glória a Deus que todos os dois estão lúcidos. Só as pernas que ainda não estão me ajudando muito, mas aí a paciência que Deus dá, a gente vai levando e vai caminhando. E eu glorifico a Deus pela vida deles e pelo que Deus me deu nessa noite, né? Porque falar sobre nossos pais, que Ele manda nós honrar o pai e a mãe, com tudo que somos e com tudo que nós temos, porque o bem mais precioso que a gente tem, depois de Deus, é nossos pais. Porque eles que deu a vida a cada um de nós que estamos aqui. Eles é que lutaram, passaram dificuldade, por mais difícil que seja, a gente cresceu ali na dependência deles. Às vezes eles passavam fome para que a gente não passasse. Eles comiam quando tinham oportunidade, porque tinham os filhos para sustentar. Então, os nossos pais foram guerreiros e são guerreiros até hoje. E a honra tem que ser dada a eles. E o filho que honra um pai e uma mãe, ele honra a Deus. Porque só quem honra um pai e uma mãe que sabe o que é honrar a Deus. Porque não tem como honrar a Deus se não honrar o pai e a mãe. Porque Ele deu eles para ser espelho dele nas nossas vidas. Então, honrar os pais significa tratá-los com respeito, gratidão e cuidado. É reconhecer a autoridade deles como representantes de Deus. Um mandamento que trata de relações entre pessoas, fazendo uma ponte entre as obrigações. Nós temos, não é porque que nós ficamos mais velhos, nós crescemos, que nós não temos que cuidar dos nossos pais, não. A gente tem que cuidar deles até o fechar dos olhos. Porque eles, no tempo que nós dependemos dele, eles fizeram. Eles passaram noite sem dormir. Eles passaram cansados ali na beirada, levando a gente para médico, levando a gente, caminhando, carregando a gente até velho, que o meu pai também já me carregou, com 12 anos, carregando nas costas, porque uma vez eu fiquei sem andar. Ele me carregou, ele me levou para o hospital, ele
Subiu comigo para a escada de Santa Casa antes, que não existia nem elevador, e ele cuidou de mim. Então, a minha obrigação hoje é cuidar deles. É honrar tudo aquilo que ele fez para mim. Para que eu possa, para que cada um de nós possa mostrar que aquilo que eles fizeram teve valor para nós. Para que nós, agora nós temos a nossa família, os nossos filhos. Agora vem a parte de nós trazermos aquilo que ele passou de bom para a gente. Eu escuto muito quando, uma época, eles falavam assim, eu vou só dar a meus filhos aquilo que é de bom. O que o meu pai fez de ruim para mim, eu não vou passar para eles, eu não vou errar como meu pai. É uma mentira, irmãos. A gente erra sim. A gente erra de outra maneira. Não da maneira que os pais da gente erraram com a gente, mas a gente erra. A gente quer ser um pai tão... É igual uma galinha que coloca debaixo dos braços e acha que os filhos não têm independência, eles não podem fazer nada, eles não podem sair, eles não podem nem piscar, porque nós estamos correndo. Se caiu, machucou, corre lá para olhar e acabamos estragando nossos filhos desse jeito. O pai ele tem que saber que até onde ele vai também, até onde vai a criação dele, até onde ele pode tocar no filho, porque o filho também tem que amadurecer. E se nós não vigiarmos essa área, nós acabamos atrapalhando o crescimento dos nossos filhos e cresce aquelas crianças que qualquer coisinha estão desfazendo e não querem saber mais, que o mundo de hoje já está tão difícil, porque hoje eles falam que o mundo é um mimimi, né? A geração mimimi. Eu não posso trabalhar porque essa área não é minha, porque se eu trabalhar nessa área, eu não vou ter recompensa. Ah, não, eu tenho que ter alguma coisa para mim fazer, porque meu pai e minha mãe serviu de escravo na mão de patrão. Então, hoje eles falam assim. E a gente tem que reconhecer que neste mundo nós não estamos livres de nada. Nós estamos debaixo de submissão. E da mesma maneira que nós somos submissos aos nossos pais, nós somos submissos a Deus. E nós temos que orar e colocar na presença do Senhor aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Aquilo que Ele tem para nós. Nós temos que saber criar nossos filhos com autoridade de pai. Que o pai que tem autoridade sobre a vida do filho, ele cresce e honra teu pai. Porque quando o pai começa a deixar o filho mandar dentro do lar dele, a achar que o filho que tem que falar primeiro, para depois ele escutar, ele estraga. Aí vem aquela nação, como é que fala? Vem aquele tudo errado. Começa tudo errado Deus de lá. Começa Deus da criação. Aí, quando o filho faz uma certa idade, ele está falando mais alto do que o pai, mas a mãe. Por quê? Porque faltou autoridade, faltou submissão como pai. Ele sabe que ali ele é o pai, ele tem que ter autoridade. Ele tem que respeitar o filho? Tem, mas ele tem que ter autoridade. E Deus deu o pai e a mãe como autoridade sobre a vida do filho, para que ele cuidasse, para que quando ele crescesse, honrasse a Deus com submissão também. Porque o filho que não é obediente, não é submisso, ele não consegue ser submisso a Deus. Ele não consegue obedecer a Deus. Ele não conhece Deus como autoridade na vida dele. E ele começa a perder o foco, onde tem tantos aí dando dor de cabeça, tem tantos aí passando aperto, com filhos, porque faltou a autoridade na família. Para com Deus o próximo. Lá em Mateus 7, 9 e 11, nos mostra que o pai, mesmo sendo ruim, ele não dá o que é ruim para o filho dele. Ele dá o melhor. Se o filho pede pão, ele dá pão, ele não dá pedra. Ele dá pão. Assim é Deus sobre nossas vidas, quando nós somos filhos. Quando nós pedimos a Deus, Ele dá o melhor. Ele dá o melhor para nós. Então, o nosso melhor também tem que ser para Ele. Como filhos verdadeiros dEle, nós temos que dar o melhor para Deus em primeiro lugar. Porque nós somos os herdeiros de Cristo. Então, nós temos que dar o melhor. A palavra honra no hebraico significa kabod. Significa dentro da casa do meu pai e da minha mãe. Primeira coisa que eu falo, bença mãe, bença pai. Pai, tudo bem? Tudo bem com a senhora, mãe? Precisa de alguma coisa?
Pai, se estiver precisando de te levar a algum lugar, eu levo. Se estiver doente, eu levo. Entendeu? É essa a nossa responsabilidade como filhos e pais. Nós estamos aqui para cuidar. Cuidar daqueles que um dia deu a vida por nós. Que um pai dá uma vida pelo filho. Fala que é difícil de ver uma pessoa dar a vida para alguém, um pai dá. Porque o pai não aguenta ver o filho sofrendo. Por mais, teria que fazer aquilo que o pai escolhia. Ou ele arrumava a noiva para ele, ele tinha que casar. Hoje nós temos essa liberdade até de escolher os namorados, de escolher os nossos maridos e tudo. Mas não, a honra, ela não ficou lá atrás, ela continuou com nós caminhando no tempo de hoje. A oportunidade de sentar com nossos filhos e ensinar a eles a palavra. Quando nós começamos a ensinar a eles, eles inventam que está com sono, ou às vezes o nosso tempo não dá, é corrido. Mas o pai tem que tirar um momento, porque se ele depois de Deus, a submissão na nossa vida, ele tem que ter o espaço para ensinar ao filho as leis de Deus. A missão que ele está aqui para ser cumprida. Então, nós temos que ter esse momento com nossos filhos. Sentar, ensinar ele o caminho que ele deve andar, onde ele deve pôr os pés. Quando ele crescer, quando ele tiver uma certa idade, como o meu ensinei ele no caminho do Senhor. Hoje ele não está porque ele não quer. Mas ele conhece Deus. Mas olha, gente, eu falo uma coisa perante Deus aqui no altar com vocês. Meu filho está com 26 anos. Esse dia eu chamei a atenção dele. Nós estávamos sentados na mesa comendo, aí ele chegou e sentou lá junto comigo e uma amiga minha. Aí ele pegou e começou a comer e olhar o celular. Eu virei para ele e falei assim, olha, na hora que a gente está almoçando, está jantando, comendo alguma coisa sobre a mesa, a gente tem que ter respeito. Porque isso aqui é sagrado, isso aqui nós estamos em comunhão. Não tem obrigação, não tem motivo nenhum você estar olhando o celular. Larga ele, come com nós, se tiver que conversar alguma coisa, converse com nós. Ele largou o celular do lado e comeu. Quando ele terminou, ele perguntou, mãe, posso levantar? Eu falei, levante, meu filho. Nós já terminamos também. Aí ele levantou e saiu. Mas ele pode fazer as coisas dele, ele pode até não estar na casa do Senhor, mas o respeito dele continua sobre os pais. Ele honra eu e meu marido como os pais. E olha, gente, uma coisa que eu nunca falei, ele é adotivo. Eu peguei ele com 7 meses. E hoje ele está com 26 anos. Eu morria de medo do que ele podia fazer conosco. E hoje ele está com 26 anos, ele tem a vida dele independente, ele não larga nós para nada, já tentei tudo quanto é jeito, assim, às vezes ele crescer e um para um lugar, casar e tudo. Não casa, não sai de perto da gente e não desgruda. Está lá, aquela febre. E graças a Deus está lá honrando a gente e dando força. Mas é isso aí. A promessa de longevidade, a promessa de prolongar os dias na terra, não é apenas individual, mas reflete a bênção para a comunidade, que valoriza a estrutura familiar e a transmissão da fé através das gerações. Está vendo? Deus te prometeu alongar os dias de você sobre a terra se você honrar seu pai e sua mãe. Você honra seu pai e sua mãe, você honra a Deus e Deus prolonga os seus dias. E você, cada dia que honrar o seu pai, a sua mãe, Deus, ele vai te dando graça para você viver na presença dele, viver as bênçãos dele, viver a presença dele e, além de tudo, é derramar o Espírito Santo sobre nossas vidas, como derramou domingo. Quer melhor? Quer melhor? A coisa melhor que existe é você ter aquele objetivo na sua vida. Deus, eu quero minha dependência com o Senhor, eu quero viver os planos do Senhor, mas para mim viver os planos do Senhor, eu tenho que viver os seus mandamentos aqui na terra. Eu tenho que andar debaixo da tua presença, debaixo da tua lei. Porque quando Jesus veio, ele mudou tudo aquilo ali, falou amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Deus sobre todas as coisas, como foi pregado, e a ti mesmo. E tudo, se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você honra a Deus, se você ama o seu próximo, você vai ter coragem de bater no seu pai? Você vai ter coragem de levantar a mão para aquele que te criou? Não.
Eu creio que não. Por mais que o pai seja difícil, porque tem pais que... Eu mesmo fui uma mãe muito... Uma vez eles me falaram que eu era uma general. Aí eu fui para a presença de Deus. General não, Senhor, uma palavra muito ruim. Aí eu fui orar, pedir a Deus, por que eu estava sendo general? Porque eu estava sendo autoritária em tudo. Eu não deixava meu filho respirar, igual eu falei para vocês. Eu não deixava ele cair, porque eu achava que ele não podia cair, machucar. Eu achava que ele não podia sair sozinho, porque se ele saísse sozinho, alguém poderia fazer algo de errado com ele. Como é que ele ia crescer? Ele ia ser um bobo. Aí, quando Deus falou, eles me chamaram dessa palavra, foi onde eu fui lá dentro da palavra de Deus e Deus mostrou para mim que o pai tem que também saber deixar o filho caminhar. Ele manda o filho honrar o pai e a mãe e manda eu ensinar os caminhos dele. Que se ele manda eu ensinar os caminhos dele, é para ele caminhar. Não é para me segurar ele. Deus não fez filho para mim segurar ele. Deus fez filho para me ensinar a verdade para ele e ele lá na frente ensinar para os outros que estão junto. Né? Nós pais temos essa obrigação de ensinar os nossos filhos como se deve andar o caminho do Senhor, como deve se direcionar a Deus. Provérbios 22:6, instrui aos pais a como ensinar o caminho ao filho. Deuteronômio 6:7, ensina os pais a inculcarem a lei de Deus em seus filhos no dia a dia. Todo dia falar de Jesus. Todo dia. É chato para o filho? Então, que seja chato. Coloca na cabeça deles. Deus é o único. É Ele que muda a nossa história. Ele que vai fazer você crescer com caráter. Ele vai fazer você ver os olhos do mundo de outra maneira. E Ele não vai permitir você pecar. E por mais que a gente nasça no pecado, a gente não tem direito de viver no pecado. A gente tem direito de viver para Deus. Então, quanto mais a gente falar de Deus para nossos filhos, mais bater na mente deles, mais coisas eles guardam na mente deles. É todo dia. Todo dia. E se assim é umas 3, 4, tanto de tempo que for. Mesmo que a nossa respiração é Jesus. Então, nós temos que passar para eles aquilo que vivemos. Aquilo que é a verdade. Então, eles têm que guardar na mente aquilo que tem coisa. Não se limite à infância. Se entenda por toda a vida a verdadeira honra. Vai além da obediência estrita. Inclui compaixão, perdão, cuidados nos relacionamentos. Efésios 6:1-4, exorta os filhos a obedecer a seus pais. Quem obedece seus pais é capaz de obedecer a Deus. O maior exemplo que nós temos na Bíblia de obediência foi Jesus. Jesus, quando veio, tudo que ele fazia, ele orava ao Pai. Ele buscava a Deus aquilo que ele tinha que fazer. Tudo ele orava a Deus e pedia permissão a Deus. Ele precisava. Ele era o Cristo. Ele poderia fazer tudo da maneira dele, do jeito que ele queria. Mas não, ele quis ensinar que nós, da mesma maneira que ele buscava o Pai, nós também temos que buscar. Então, quando ele fez isso com Deus, ele demonstrou por Jesus um alto nível de intimidade e honra ao Pai. Ele honrou a Deus de tal maneira que ele mostrou que o ser humano é capaz de honrar a Deus da mesma maneira que ele honrou. Porque todas as vezes que nós, como filhos, necessitarmos de algo, formos aos pés de Jesus, aos pés de Deus, Ele vai nos conceder. Ele vai nos abençoar. Por mais que pode demorar, pode passar um tempo, mas Ele vai. Porque Ele é Deus e Ele prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos tempos. Nossos pais podem chegar um tempo de fechar os olhos, e como muitos já fecharam, e não caminhar conosco até o final. Mas Deus vai. Enquanto você tiver ar para respirar, enquanto você tiver força para andar, o seu Pai, acima de tudo e de todos, Ele vai estar com você. Ele vai caminhar com você. Ele vai seguir com você até o final. Filhos, obedeça a teus pais. Não deixe de obedecer.
Não andeis pelas coisas do mundo, nem pela glória do mundo. Andeis pela glória de Deus. Andais olhando a Deus sobre todas as coisas. Quando o filho olha a Deus, ele vê Deus nos pais. Porque quando ele vê a figura de Deus nos pais, ele obedece. Anda diante do Senhor. Nós que estamos mais velhos, vamos cuidar melhores dos nossos pais. Vamos andar melhores com eles. Porque muitas vezes nós negligenciamos a situação e as coisas que temos. Quantos pais ficam internados, os filhos ficam disputando quem vai e quem não vem. Os pais estão lá no hospital e um está cá, vou pagar pessoas para ir lá olhar ele, porque eu não tenho condições de estar lá. Mas na hora de uma festa, de um aniversário deles, todo mundo se reúne. Todo mundo está junto. Mas na hora lá da aflição, ninguém está. Eu falo para vocês porque eu passo por isso. Já fiquei 10 dias no hospital e meus 7 irmãos, somos 7. Eu sou a única mulher. E tenho 6 irmãos. Foi preciso uma vez até brigar. Falei, se ele não tiver alta, vocês vão. Porque eu estava me acabando lá, não que eu estava com preguiça de estar com ele, que eu já não estava aguentando. E meus 7 irmãos só pensavam em trabalhar, chegar em casa e dormir, e eles não preocupavam se eu estava comendo, se eu estava bebendo. Porque na pandemia ninguém vai, minha mãe não podia ficar. Eu sempre fui eu e ela. E aí, por muito custo, uma cunhada minha foi. Aí, quando ela voltou e eu voltei, ele recebeu alta. Então, vamos valorizar mais aqueles que estão vivos, aqueles que têm os seus pais ainda, honra mais os teus pais, peleja mais por eles, conversam mais com eles. Às vezes, muitos filhos falam que o pai é careta, não sabe o que falar, não tem palavras para falar com a gente. Às vezes não quer receber nem um sermão, porque ele acha que ele já é dono de tudo, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, ele já compreende tudo, ele já conhece tudo, então ele não precisa mais do pai e da mãe. Mentira, ele precisa sim, porque na hora que a coisa aperta, ele volta pelo colo da mãe e do pai. Então ele tem que saber que o pai e a mãe estão ali como espelho de Deus nas nossas vidas. Vamos caminhar, vamos cuidar mais dos nossos pais, vamos cuidar mais daqueles que pagaram preço ali para que nós estivéssemos hoje aqui, vivos, respirando o ar. Eu, uma vez, escutei uma pessoa falar assim, que toda vez no aniversário dela, ela manda flores para a mãe dela e para o pai. Aí eu virei e falei assim, mas por que ela manda flores para o pai e para a mãe? Aí ela pegou e respondeu, porque eu agradeço a Deus por estar viva, porque foi eles que me deram a vida. O dom da vida vem através da vida deles. E eu agradeço a Deus todas as vezes, mandando flor para eles, um presente para eles, eles que recebem, porque eu estou aqui pela glória da vida deles. Então, vamos fazer isso, vamos honrar aqueles que estão a nosso favor, que estão pelejando por nós, que estão ali pagando um preço, né? Que por mais que eles estejam idosos, ainda eles preocupam com cada um de nós. Filho não fica velho, não. Eles falam, meus meninos. Meus meninos vão reunir tudo aqui no final de semana. Então, vamos continuar sendo os meninos deles, mas com honra. E honrando a Deus, por Ele nos dar esse imenso prazer de um dia nós ter sido criados pelos pais, que Ele concedeu a cada um de nós. Ele escolheu. Porque, às vezes, a gente fala assim, meu pai e minha mãe, eu queria outro. Não, foi Deus que escolheu. Deus te pôs ali, para você passar por ali. José passou o pai dele, pela mãe dele ali, ele saiu da presença do pai, foi lá para o Egito, passou aquela dificuldade toda, e os irmãos deles venderam ele foi escravo, depois ele foi prisioneiro, depois ele a honra dele chegou através da vida de Faraó, e mesmo assim, ele levou o pai dele até ele, Deus levou o pai dele até ele. Para quê? Para que ele fosse honrado. Porque quando a gente tem o pai e a mãe da gente, Deus quer que a gente honra. Então, vamos honrar aqueles que estão por nós, que seja por nós. Amém, igreja? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero ter passado aquilo que Deus colocou no meu coração. E que nós continuamos sendo verdadeiramente aqueles filhos obedientes, primeiramente a Deus e depois a nossos pais ainda. Porque nós temos muito ainda o que fazer, eu creio.